A gente está falando disso, né? De teologia da prosperidade, semeadura, etc. Eu acho que não tem como a gente não falar um pouquinho sobre dízimo e oferta. Claro. Tá? Estamos aqui. E é muito tênue a linha entre o dízimo e oferta ser algo genuíno e ser uma barganha, né? Na sua visão, o que é o dízimo? Como que deveria ser feito o dízimo, a oferta? E qual a relação disso com o enriquecimento ou a multiplicação do que você recebe? Porque às vezes a gente ouve que você dá o que você tem e Deus te dá o que você precisa. Então às vezes você dá dinheiro, você recebe, sei lá, uma cura de uma doença, não sei. Tenta falar um pouquinho sobre essa relação com a prosperidade. Então veja bem. Então vamos para o texto bíblico, porque está escrito assim. Olha como Deus trata do assunto do dízimo lá no Velho Testamento. Acho que Malaquias foi quem resumiu isso melhor. Muito forte ali, princípios. Tá. Então, começando com o versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por que roubar? A ideia de roubar. Porque o conceito de dízimo é que o dízimo é santo ao Senhor. O dízimo não me pertence. O que é dízimo? Não é 8%, não é 5%, não é 9,5%. Dízimo, a palavra dízimo significa 10%. Então, daquilo que eu aufiro, 10% não é meu. Reter algo alheio é roubo. E a palavra roubo aqui não é kleptes, é o lestes. Tem dois tipos de ladrão. O kleptes, de onde vem a palavra kleptomaníaco, é o cara que tem mania de roubar. Eu chego aqui, escondo essa xícara, boto na minha mochila e levo embora. Sem que alguém, às vezes, perceba. Esse é o kleptes, o kleptomaníaco. O Judas Iscariotes é chamado de kleptes. Ele era um ladrão que furtivamente roubava a bolsa. Não podia ver um negocinho ali. Agora, o lestes é o assaltante. Era o Barrabás, que tomava como armada. Seu assaltante. Aqui a palavra roubar não é kleptes, na tradução do grego. É lestes. É o cara que toma de Deus na cara dura. Então, prosseguindo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então tem uma ordem, trazer os dízimos, e tem uma promessa, Deus abrir as janelas dos céus. Então, a prosperidade de Deus vem em resultado da fidelidade na entrega dos dízimos. A grande questão hoje, Tiago, é que as pessoas, não, mas isso aqui é lá do Velho Testamento, isso aqui é lá da lei, isso aqui é para o povo judeu, o povo cristão não tem nada a ver com isso. O dízimo não foi ratificado no Novo Testamento, e a pergunta é, será que não? Então vamos à Bíblia. É aí onde a gente tem Paulo, né? Então vamos pegar Mateus 23, 23, porque Jesus trata da matéria. E Jesus, ao tratar da matéria, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, das hortaliças, e tendes negligenciado os preceitos principais da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus define: deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, existir fé, misericórdia e justiça, sem omitir aquelas, sem omitir a entrega dos dízimos. Qual o problema dos fariseus? Os fariseus transformaram o dízimo numa espécie de talismã, de amuleto. Se eu entrego o dízimo, o resto eu posso fazer concessão. Eu sou dizimista, estou blindado, estou abençoado. Mas não levava a sério nem a fé, nem a justiça, nem a misericórdia, que também eram da lei. Então, se eu estou isento do dízimo, porque o dízimo é da lei, estaria eu também isento da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. O que Jesus Cristo faz? Ratifica tanto um quanto o outro. Então, Jesus ratifica o dízimo no Novo Testamento. Eu acho interessante essa questão do dízimo, porque o dízimo foi mudando biblicamente na minha visão, assim, desde a primeira vez, né? Quando eu vejo Abraão dando o primeiro dízimo, ele dá o dízimo, uma oferta ali eventualmente, eu vejo mais por uma gratidão. Puxa, isso aconteceu, toma aqui, Deus. Só que depois eu vejo a oferta aparecendo como uma barganha com Deus, e Deus ouve, ó, se eu for até ali, não acontecer nada no Egito e tal, eu dou isso.
deu tudo certo e ele deu uma grana. Eu falei, caramba, então virou barganha agora. E ainda assim funcionou, que loucura. Aí você vê depois na lei de Moisés, e aí, na verdade, não é só para a igreja. Na verdade, você tem um dízimo que acontece a cada 3 anos, você tem um que acontece, né, para as pessoas que estão precisando, para os pobres e tal, e aí você tem 20%, não é 10%, né? Aí depois você tem aí Malaquias, aí tem Jesus. Aí depois tem Paulo que chega e fala assim, cara, cada um dá conforme seu coração. Como que você conecta isso? Oh, muito, Porque se for conforme o coração, essa pergunta sua é não fantástica. adianta eu dar 10% se essa pergunta sua é magnífica. Magnífica. Veja bem. Não, o dízimo nunca mudou. Ele sempre foi o mesmo. É claro que não, lá do percentual. lá em Israel, percentual, lá em Israel, não, dízimo é dízimo. O que tinha em Israel é o seguinte: Israel é uma nação teocrática. Então aquilo que era para a nação é hoje aplicado para a igreja, tá? Nós somos o Israel de Deus hoje. Então, o dízimo tinha um propósito. Qual era o propósito do dízimo? Das tribos, das 12 tribos, uma delas não recebeu herança. Perfeito. Não se recebeu terra, não tinha plantação, não tinha lavoura, não tinha renda. Essa tribo, a tribo de Levi, foi estabelecida por Deus para cuidar de todo o culto, seja no tabernáculo, seja no templo mais tarde. Então, não era possível que uma tribo, não tendo renda, vivesse à míngua. Então, Deus estabeleceu que eles deveriam receber primícias. Mas o dízimo não era só para cuidar dos sacerdotes da tribo de Levi, não. Era também para cuidar dos pobres. Então, havia todo um cuidado divino das pessoas não passarem necessidades dentro da nação de Israel, que é o que representa a igreja hoje. Jesus ratifica isso que Malaquias ensinou. Então, o dízimo continua prevalecendo. Quando as pessoas pegam Paulo, e aqui está o gancho, Tiago, que é da mais alta importância. Paulo, quando diz, cada um contribua segundo o que tiver proposto seu coração, não está tratando de dízimo. Não, eu não tenho o direito, e ninguém tem, de chegar e dizer, olha, agora, gente, o dízimo, vamos dar um desconto no dízimo aqui, viu? Era 10%, mas agora estou dando desconto, é só 5%. Ou eu não tenho o direito de chegar para a pessoa e dizer, olha, agora você vai contribuir segundo tiver proposto seu coração. Esquece o negócio de dízimo, agora é o coração. Não. Por que não? Por que não? Porque o contexto de Paulo, ao dizer essas palavras, cada um contribua segundo tiver proposto seu coração, não tem nada a ver com dízimo, tem a ver com a coleta especial que foi feita e não seria repetida por uma causa específica dos povos da Judéia. Aí sim, é oferta, vamos ajudar o... Isso daí estava acontecendo por causa de um ponto específico, não era? Ponto específico, não vai se repetir mais. Vamos ajudar o José da Silva, perdão do nome José da Silva, não comum. Vamos ajudar o José da Silva. Eu não estabeleço quanto eu vou dar para o José da Silva, cada um vai contribuir com o que tiver proposto do coração. Agora, dízimo, Deus já definiu, é 10%. Eu não posso mexer naquilo que Deus definiu. Teve um período que era 20% no passado? Não. O que tinha não era isso. Era que as ofertas, se você somasse as ofertas que tinha para os sacerdotes, as ofertas que tinha para os pobres, né, as ofertas que tinha para socorrer necessitados, o somatório disso correspondia muito mais do que 10%. Isso é verdade. E aí, você acha que o dízimo, então, ele tem uma relação com a nossa prosperidade? Tem. É óbvio que tem. Tá. É óbvio que tem. O povo de Deus é o povo do pacto, o povo da aliança. Deus firma uma aliança com Abraão de ser o seu Deus e o Deus da sua descendência para sempre. E nós que estamos aqui ao redor desta mesa e aqui nesta sala, somos filhos de Abraão. Ele é o pai da fé. Então, os verdadeiros filhos de Abraão não são hoje aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Então, somos o povo da aliança, sim. Muito embora, ao citar o Jacó, quando o Jacó lá em Betel promete para Deus que se Deus for abençoando, se Deus guardar, se ele voltar, ele vai entregar o dízimo, o Jacó ainda não era um camarada convertido. Não era. Não era. Notem vocês isso. Jacó traiu o irmão, enganou o pai, saiu de casa jurado de morte. Você tem uma ideia de quantos anos ele tinha? Às vezes a gente pensa que ele era um adolescente inconsequente que vivia na barra da saia da mãe. A mãe controlava a agenda dele. O Jacó tinha 77 anos quando saiu de casa. Caramba. 77 anos. Você diz assim, você não está chutando não, pastor? Não, não estou chutando. É fácil de entender. Rapidinho. Ele saiu de casa com 77 anos.
Ele trabalhou 14 anos com o direito de casar com Raquel. 14 anos. Portanto, ele está agora com 91 anos. Foi com 91 anos que nasceu José. O pai, Jacó tinha 91 anos, José tinha acabado de nascer. Ele fica mais 6 anos em Padã Arã, porque o sogro não deixou ele ir embora. Portanto, ele sai de Padã Arã para voltar para Canaã com 97 anos e o José tem 6. Com 97 anos, ele passa por Peniel, lá por Val de Jaboque, e ali ele é convertido. Via Deus face a face e a minha vida foi salva. Portanto, o Jacó tem 97 e o José tem 6. O José foi vendido para o Egito com 17 anos. 17 anos. Portanto, o Jacó tem 108 anos. O José ficou 22 anos no Egito, quando levou a família dele para lá. Bom, se ele saiu de casa e o pai dele tinha 108 anos e passou 22 anos, o Jacó teria 130 anos. A Bíblia diz que ele foi para o Egito com 130. Viveu lá 17, morreu com 147 anos. Portanto, quando o Jacó prometeu a Deus dar o dízimo, nem convertido ele era. Ele só vai se converter 20 anos depois, aos 97 anos, do Val de Jaboque. Outra vez, meu Deus é fiel.